Ser mãe é muito cansativo. E se ele for um bebê difícil, se ele for um bebê que chora muito, que não dorme direito, que tem cólica, é pior ainda. Tem maternidades e maternidades, né? Tem mães e mães, filhos e filhos, não é nenhum igual ao outro, mas em via de regra é sempre cansativo ser mãe. Sempre vai ter uma noite que você vai acordar, não vai ter mais. Uma coisa que muda depois que a gente é mãe é a questão do sono. A questão do sono. Não é só assim de você dormir a noite toda. Vamos supor assim, você teve um dia, você saiu, você ficou assim fazendo bastante coisa e você saiu, você quer chegar em casa e dormir. Quando você não tinha filho, você tinha essa liberdade de dormir. Chegar e deitar onde você quisesse, no sofá, no chão e dormir. Com o bebê, não tem como. Não tem como. Então, tipo assim, mesmo você estando cansada, se ele não tá dormindo, não tem como você dormir. Entendeu? Você fica assim, impossibilitada de fazer isso. Então, tem 4 coisas que mudam na vida de uma mãe. É cansativo. Primeira coisa, na minha opinião, é bem cansativo. Começa a ficar um pouco mais fácil lá com os 4 anos de idade, começa a ficar mais fácil, né? Quando ele começa a conversar melhor, né? E parece que as coisas assim, a criança fica mais independente, né, da gente. Então se dá uma melhorada boa. É mais ou menos nessa fase que alguns pais e algumas mães decidem ter outro. Porque acaba esquecendo do processo. Outra coisa, é imprevisível. Eu tenho 2 filhos, tenho um casalzinho. E nas minhas 2 gestações e nos meus 2 pós-parto, nos meus 2 porpério e tudo, eu aprendi uma coisa muito imprevisível ter filho. Primeiro, você engravida querendo que esteja tudo certo, né? Se foi que nem no meu caso foi planejado, você às vezes até planeja até o mês, se você tiver, né, uma fertilidade boa e conseguir engravidar no mês que você planejou e tudo, né? Você já planeja até o mês que vai nascer e tudo, e tudo, e tudo. Mas tem coisas que mesmo a gente planejando foge do nosso controle. Como, por exemplo, se o bebê vai ter algum problema de saúde, se ele vai ter alguma deficiência, né, alguma síndrome. E se ele for completamente, assim, perfeito fisicamente, se ele vai ser uma criança difícil, uma personalidade difícil. Então, assim, é imprevisível. Você pode, assim, tentar remediar da melhor forma possível, mas é imprevisível. Você não tem o controle. Não é um copo que você tira daqui e coloca ali, não. Você ter filho é uma decisão, assim, que você decidiu, é pro resto da vida, e você não tem certeza do que vai vir. Você não tem certeza. A gente não tem certeza nem se vai ser um menino ou uma menina, ou se vai ter cabelo ou não, vai ser careca. Então, assim, quando nasce, né? Então, assim, é imprevisível. Por isso eu falo assim, a pessoa tem que ter um planejamento pra ter um filho. Planejamento familiar, pelo menos, assim, a questão do porpério, do pós-parto, né? É muito frágil, é muito difícil. Tanto pra mim quanto pro bebê também, né? Acabou de nascer. A terceira coisa que eu acho, assim, que ninguém fala sobre ter filhos, é o medo. O medo. O medo do que vai acontecer quando começa pra escola. A gente tem muito medo. Uma mãe e um pai que tem responsabilidade, que tem o cuidado, o zelo pelo filho, ele tem medo. O medo, assim, dá uma assombrada boa, sabe? O medo de alguém fazer alguma coisa mal, o medo de alguma criança fazer alguma coisa mal, de um adulto fazer uma maldade. A gente não fica 24 horas, né? Pelo menos eu não fico pensando 24 horas nisso, mas assim, em certas ocasiões eu já me peguei pensando nisso, né? E o medo é terrível, é terrível. A gente tem confia em Deus, né? Que Deus vai guardar os nossos filhos quando a gente não estiver olhando, mas mesmo assim a carne é fraca. A gente tem medo de alguém brigar, falar alguma coisa que você não gostaria, e ao mesmo tempo você não pode colocar o seu filho numa bolha, numa caixinha pra que ninguém mexa. Não tem como. Você não tem como. Pra que ninguém fale mal, pra que ninguém brigue, xingue, bata e morda. Você não tem como fazer isso, né? Tem que deixar a criança aprender a viver também, né? Então, assim, o medo faz um pouco. Ajuda um pouco num pai e numa mãe. Medo de. Se usa o transporte escolar, medo de ficar preso dentro do transporte escolar, medo de alguém raptar, de alguém pegar, medo de. É coisa absurda, assim. Medo de. Tem medo que é assim. É exagerado. Tipo assim, medo de ele estar dormindo e um bicho picar ele. Entendeu? Uma coisa assim. Uma cobra que você não viu, uma aranha, um lacraio, um inseto, dele pegar um vírus na escola. Tem medo que você percebe que é exagero da sua mente, sabe? Mas tem medo não, que tem um pouco de irracional, né? Por isso que muitas vezes, assim, quando o neném tá quieto, quando a criança tá quieta demais, você vai olhar, tá acontecendo alguma coisa, sabe? Tá entrando num balde, tipo assim, né? É um sexto sentido, é uma intuição materna, paterna, né, pra quem tem, né? Que faz parte da vida, né? De mãe e pai. E a quarta coisa que a maternidade traz é a mudança. Não adianta o casal achar, ou a mulher achar, ou sei lá quem for ter o filho, achar que depois daquele filho a vida vai continuar sendo do mesmo jeito. Não continua. Não, é impossível continuar. É impossível porque tá vindo outro ser ali pra conviver junto, né? E porque também tem coisas que mudam na vida de uma família depois de um bebê. E tipo assim, não é só de um. Vamos supor, a sua vida era uma com o seu esposo. Aí de repente, né, vocês tiveram um filho. Era aquela vida ali. Aí tiveram mais um filho, muda também. Não fica do mesmo jeito que era quando tinha. Ah, mas já tinha um filho, não vai mudar muita coisa, mas muda. Muda completamente. Muda até o jeito de você falar. A gente muda, amadurece. O filho amadurece muito. Amadurece assim, a sua forma de pensar. Você fica com medo, coisa que talvez você se arriscaria antes de ter filho. Com filho você não vai se arriscar, entendeu? Talvez você teria coragem de pular de um paraquedas de um avião antes de ter filho. Depois que você tem filho, você já pensa, se esse paraquedas não abrir, meu filho vai ficar com quem? Entendeu? Então assim, a vida muda depois que a gente tem filho. A gente aprende, a gente fica mais cauteloso e a gente fica mais determinado também.
Tanto o pai quanto a mãe, né? Que é responsável. Isso eu tô falando, assim, a pessoa em si, né? Não, tipo, não interessa se é pai, é mãe. Porque tem pai e mãe também que não vale nada, né? Que quem cuida é o avô, é a tia, é o tio, é uma pessoa que adotou. Então, assim, que, sei lá. Eu tô falando responsável pelaquela criança, né? Muda. Depois que uma criança chega na vida da gente, que é definitivo, que é como se fosse assim, pra, né? Pro resto da vida, muda completamente a vida da gente. A forma da gente falar, a forma da gente pensar. O jeito também, uma coisa que muda muito na vida da gente depois que a gente tem filho, é o jeito que a gente enxerga as outras mães. Isso muda demais. Muda porque, assim, eu lembro que antes de eu ter filhos, eu achava, assim, que tudo era um exagero. Tudo era um grande exagero. Eu nem pensava muito bem, né? Mas eu achava que puerpério não era tanto ruim assim. A amamentação eu achava que era assim, só colocar o neném e ia mamar e tranquilo. Tem muitas mulheres que não conseguem mamar. Muitas, não é poucas não. E não é por falta de tentar. Tem uns que sim, que fiquem incomodados com a amamentação e tudo bem, né? Ninguém é obrigado a dar mamar. Mas tem mulheres que, tipo assim, sofrem e não conseguem dar mamar. Entendeu? Eu achava que não, que o neném nasceu, era automático, colocava ali, ele sabia mamar, a mulher ia saber dar peito. Não é assim não, não é assim que funcionam as coisas não. Quando eu tive meu filho e minha filha, os dois, tanto faz, né? Quando eu tive minha filha, eu já vi que a minha visão com a maternidade, com a mulher em si, mudou completamente. Hoje em dia eu respeito muito mais as mulheres mais velhas, as mulheres que tiveram filhos, tipo minha mãe, minha sogra, minha avó. Eu não sei como essas mulheres davam conta antigamente de ter aquele monte de filhos, tipo assim, 10 filhos. Eu não sei. Eu imagino assim que os mais velhos iam cuidando dos mais novos, né? Mas é realmente muito difícil. Muito difícil ser mãe. É muito difícil pra quem é mãe realmente, né? A maternidade só é difícil pra quem é mãe. Pra quem é uma boa mãe. Agora, com uma mulher que não tá nem aí, que abandona o filho, que o filho, né, fica jogado aí não é difícil. Aí, nem sei como é que é, né, porque eu não tenho essa experiência. Mas, eu acho, no meu ponto de vista, nem toda mulher deveria ser mãe. No meu ponto de vista, nem toda mulher. Eu acho até que, tipo assim, a pessoa teria que se autoavaliar e pra poder ter um filho. Tinha que ter uma regra, assim, sabe? Pra pessoa ter um filho. Não podia ter um filho de qualquer jeito. Porque eu vejo muita criança sofrendo. E dói muito, sabe? Pra gente que é mãe, a gente pega a dor dos outros crianças. Quando você vê uma mãe sofrendo com o filho, ou com o filho doente na UTI, ou olha, ela perdeu um filho, você sente a dor, você sente um pedacinho da dor, você fica assim, triste, você já se imagina na pele dela. Então, assim, isso muda, a maternidade muda um ser humano tanto, que eu acho que é uma das poucas coisas que muda tanto assim um ser humano. Ela muda, ela transforma. Falar nisso, meu filho acordou. Tá vendo como tá transforma? Nem um vídeo. Ih, mamãe. Então é isso aí. Me segue, tô começando agora no YouTube. Na verdade, em todas as redes sociais tô começando agora. Não tinha canal, comecei agora a postar alguma coisinha. E. Tá gatinha. Curte, comenta, compartilha. E se inscreve pro próximo vídeo, pra vocês não perderem nada. Tô começando agora e seria legal compartilhar as ideias que eu tenho.